A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar. E Deus já tem falado conosco e vai falar muito mais usando a sua serva. Possamos continuar com este espírito de adoração, para que o Senhor venha falar conosco. Oremos. Senhor meu Deus, ó Pai, diante da tua presença, ainda nós estamos nesta noite, Senhor. Pai, nós já sentimos a tua presença e creio, Senhor, o Senhor vai falar muito mais ainda em nosso meio, porque aqui, Senhor, tem o teu povo que está desejoso de ouvir a tua palavra. Pai querido, fale conosco, assim como o Senhor agiu, ó Pai, ó Deus, onde o Senhor vai agir hoje da mesma forma, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua palavra e te adorar. Então eu te peço, use tua serva como o Senhor tem usado, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, o verso 11. Aleluia. Amém? Amém. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Somente esse versículo. Estamos felizes nesta noite em estar aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Agradecendo a oportunidade a Deus, ao Diácono Moineias, que tem nos convidado, a irmã Rose, toda a diretoria, para estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Creio que Deus tem algo de especial para nós mais uma vez. Amém. Dizemos que mais uma vez, porque já fomos agraciados pelo Senhor neste final de semana. E estamos aqui hoje para render graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito neste fim de semana, durante todo esse ano. Não foi só o fim de semana, né, irmãos? Mas mais um ano se passou e aqui está essa igreja de pé, adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, eu confesso que folhei minha Bíblia por muitas vezes, não foi uma vez só. E até sentada aqui ainda estava assim com o coração preocupado, porque o Senhor me mandaram falar dentro desta palavra. Eu falei, Jesus, mas sábado e domingo já foi a mensagem já de arrancar-se um pouquinho, o couro, E aí eu falei, Jesus, mas eu queria outra palavra, mas o Senhor falou, não, é essa mesmo. Irmãos, é gratificante ouvir o Senhor falar conosco. E nós estamos aqui nesta noite para ouvir Ele falar conosco. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto. Não vou tomar muito tempo, porque o tempo ele passa que não vemos, Não vou nem louvar hoje, viu? Só vou pregar para também poupar um pouquinho a garganta, que não está muito boa. Nós estamos diante de um texto no capítulo 3 do Apocalipse, que nos traz algumas advertências e nos traz algo para as nossas vidas no momento em que nós estamos vivendo, entendendo que a palavra do Senhor ela é tão gloriosa que quando nós estudávamos esta palavra, nós vemos que tudo aquilo que está na palavra do Senhor, principalmente no livro do Apocalipse, nós vemos dizendo que tudo que foi escrito através dos profetas, através dos homens usados por Deus, ele serve para todas as eras. E eu estava lendo este capítulo e observando aqui 3 cartas que foram escritas para as 3 igrejas. E nós vemos aqui 3 igrejas, cada uma com um tipo de vida dentro da casa do Senhor. E buscando aqui algumas coisas, nós vemos, para dar um início para os irmãos entenderem a mensagem que eu quero trazer esta noite para a vossa vida. O livro do Apocalipse, como os irmãos sabem, ele é o último livro do Novo Testamento. E ele é uma revelação do futuro para todos nós.
que diz a mensagem do Apocalipse, ela é uma profecia para as nossas vidas. E vemos também a epístola quanto aos destinatários. E nós vemos aqui que o livro do Apocalipse, ele foi escrito de forma sobrenatural. Nós vemos aqui uma revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. Irmãos, quando eu estava lendo este capítulo e tentando entender algo que o Senhor queria passar ao meu coração, uma das coisas que ficou mais gravada dentro da minha alma, do meu coração, é que este livro, que muitas das vezes traz para os crentes muitas
digo, em nome de Jesus, uma palavra profética: o anjo do Senhor vai enxugar. Se tu não tem encontrado amigo para enxugar tuas lágrimas, o próprio Jesus Cristo vai enxugar nesta noite. Se tu não tem encontrado força para buscar mais, porque parece que todo mundo fala, tudo parece que vai acontecer, mas não acontece nada, o anjo do Senhor está trazendo resposta para a tua vida hoje. É resposta
Nós vemos aqui, irmãos, uma parte que está dizendo aqui, a hora da tentação. Essa era uma promessa de Deus, no sentido de livrar os fiéis da Filadélfia, da hora da tentação. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Rabachei. Canto e decasterando arabacheias. Nós vemos, irmãos, que esta promessa que o Senhor está dizendo, quando eu estava lendo, eu pude entender algo que alegrou meu coração. Para aqueles que ainda não sabem o que significa o arrebatamento para os fiéis, o arrebatamento, irmãos, significa o livramento de Deus para a sua igreja. Você pode glorificar Deus? Sabe por que muitas das vezes nós deixamos de ler o Apocalipse? Porque nós ficamos frisados naquilo que irá acontecer depois do arrebatamento. E sentimos muitas das vezes temor e tremor quando olhamos. Mas, irmãos, eu quero dizer para a tua vida, leia, cada vez que você puder, leia o Apocalipse. Porque para crente salvo, irmãos, o Apocalipse só tem coisa boa. Só tem promessa, irmão, de vitória, de vida eterna feliz, de vida eterna livre de todas as tribulações deste mundo. Quando nós vemos alguns crentes, quando nós falamos que Deus ele vai livrar, que Deus ele livra o seu povo da ira futura, de algumas tribulações, o povo muitas das vezes fica esperando somente assim: não, se eu me converter e for fiel, eu não vou mais passar por tribulação, eu não vou sofrer mais, eu não vou viver mais aflição. Irmão, a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflição. Então quer dizer que essa promessa é para a vida eterna. Deus tem promessa de livramento para mim e para a tua vida. Então o que eu tenho para te dizer é que você permaneça fiel, mesmo estando no vale, mesmo estando na ilha isolado, mesmo estando passando por qualquer tipo de tribulação na tua vida. Permaneça fiel, porque Deus virá, Jesus Cristo virá livrar sua igreja de tudo que é ira futura, a ira de Deus que está para ser derramada. Tu não vai passar não, porque tu está aqui adorando, tu está aqui se preparando para encontrar com o Senhor. Portanto, nesta noite, alegra, igreja, se coloque em pé em nome de Jesus. Rabaxu e decanta, rabaxu e decaia. Alegra teu coração. Não queira estar como as igrejas de Sardes nem Laodiceia, mas queira estar como a igreja de Filadélfia. Ah, mas tem hora que é tão difícil estar tão fiel guardando a palavra, porque a gente não suporta as lutas. Eu quero dizer que para crente que suporta, tem vida eterna garantida, tem livramento de Deus para a tua vida. Deus vai livrar você da ira futura, Deus vai te livrar arrebatando os fiéis da terra. Irmão, queira ser desses fiéis que vai subir com Jesus Cristo no arrebatamento. Seja desses fiéis. E eu quero dizer, tem mais um ano se Jesus não voltar. E eu quero dizer para esta igreja, permaneça fiel ao Senhor, porque se Jesus não voltar daqui mais um ano, vocês estarão aqui agradecendo a Deus por mais uma vitória. E eu quero deixar uma palavra para o teu coração de ânimo nesta noite, que está no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim, o 7: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme